Gente, como o nosso programa sempre tem dicas super legais, e hoje nós vamos falar de um dos assuntos que nós mulheradas aí amamos, mas também odiamos fazer aquela dieta, né? A dieta versus a reeducação alimentar. E trouxemos também, claro que com dieta já vem logo o pensamento, academia, esporte, enfim. Nós trouxemos também um personal para tirar algumas dúvidas que são super frequentes. Então hoje o nosso bate-papo aqui na sua tarde será com a Elaine Nascimento. Tudo bem, Elaine? Tudo bem. Muito Prazer obrigada. estar aqui com vocês. Que bom, é nutricionista. Ela vai falar um pouquinho sobre dieta, reeducação alimentar. E o Felipe Walter, que é personal aí, que deixa as mulheres mais durinhas. Fitness. Tudo bem, Flávia? Felipe? Tudo ótimo. Obrigada, viu, por vocês estarem aqui, Imagina. ter aceito o nosso convite. Primeiramente, Elaine, acho que é uma das mais, assim, dúvidas que nós temos. Qual é a diferença de uma dieta para uma reeducação alimentar? Certo. Na verdade, a dieta é um estilo de vida que você segue. É uma pessoa que segue, por exemplo, uma dieta vegetariana, é o tipo de dieta que ela segue. Uma alimentação normal do dia a dia, seria um estilo de vida, né? Já a reeducação alimentar seria a forma de como você vai lidar com a alimentação, seja emagrecimento, seja ganho de massa muscular, então seja se alimentar melhor, né? Então essa é a diferença da dieta e da reeducação alimentar, né? Os dois estão ligados, né? E ao mesmo tempo tem um pouco de diferença, porque um é estilo de vida e o outro é mudança, né? Mudança de hábitos. Sim, sim. E dentro disso, ter uma alimentação saudável. O que seria uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável seria a alimentação completa, né? Muitas pessoas não gostam de consumir, por exemplo, frutas, legumes, né? Então, uma dieta saudável, uma alimentação saudável, seria completo, com os carboidratos, legumes, frutas, né? Tudo completinho. Isso seria uma alimentação saudável, né? Que inclui também água, né? Sim. Noite de sono, então seria, né, um hábito saudável que a pessoa vai levar. Aí entra nessa parte justamente de alimentação. E Felipe, me fala uma coisa, aí vem a parte, né, que entra o Felipe aí, o personal. Então, nós iniciamos, por exemplo, uma dieta. Estamos lá buscando, né, melhorar, dar uma emagrecida, definir, que é o que acho que todas as mulheres, não só as mulheres, homens também, né? Mas assim, o que você, pelo seu conhecimento, o certo é iniciarmos a musculação, mesmo na perda de peso, enfim, ou a esteira? No início Tem a do diferença? treino. No início. A pessoa entrou na academia, ela pensa que vai ficar lá, ó, geralmente a pessoa fala, 50 minutos de esteira. Você já desanima na hora que você chega. O certo é começar mesmo pela esteira ou já pode? Então, é claro que a dieta é importante, eles estão em constante sinergia, tanto Sim. a musculação quanto a alimentação, tá? Porém, a gente chama isso de treino concorrente, tá? Quando você começa com a esteira, ela automaticamente, pensa que você tem uma barrinha nota 100. Quando você vai fazendo esteira, você vai desgastando essa barrinha. Então, você já não está 100%, você está 80%, 70%, 60%. Tá. Quando você for para musculação, você já está exaurido, você já está desgastado, tanto o tecido muscular quanto a carga neural, e a quantidade de substrato energético, aquele carboidrato, proteína já estão desgastados. Então, quando você vai para musculação, você já vai cansado. Então, o treino ele não rende. E tem um estudo que é bem legal, é o estudo de um pesquisador chamado Craig, que ele diagnosticou que é mais lesivo o cardio para a musculação do que a musculação para o cardio. Ou seja, quando você inicia pela musculação e vai para a esteira depois, não é tão cansativo. Você consegue desempenhar um bom papel na esteira, entendeu? Porém, quando você sai da esteira e vai para a musculação depois, você já não consegue desempenhar esse bom papel. O treino da musculação fica muito fadigante e seu estresse não é muito grande. Se você não tem estresse, você não vai ter um bom resultado muscular aí de composição corporal. E quando você chega, por exemplo, você chega na academia, você fala 10 minutinhos de aquecimento. Então, tem o aquecimento, mas o aquecimento é mais psicológico. Para o corpo entender? Para o corpo entender que você vai iniciar uma atividade. Tá. Tem um estudo também que saiu na Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Esse estudo é bem legal porque eles fez vários tipos de aquecimento.
E ele diagnosticou que não faz diferença significativa se você aquecer ou não para o treino de musculação, Tá. nem de liberação de líquido sinovial, entre outros aspectos. Uhum. Então, o aquecimento, ele é psicológico, tá? Então, e a gente pode iniciar um treino de musculação, fazer um aquecimento local, 15, 20 repetições, tá? Mas isso não vai fazer com que eu me lesione ou não, segundo esse estudo. Por exemplo, a pessoa complementando essa parte de dieta, as pessoas que querem perder peso, enfim, quando que, por exemplo, você vai lá fazer uma esteira, que ela passa a ser para uma perda de peso. Por exemplo, eu posso andar 10 minutos na esteira que eu vou perder? É isso que às vezes a gente tem essa dificuldade de entender. Tá. É todos os dias que nós temos que fazer o cardio, aeróbico, enfim, para perder? Depende, porque tem muitas variáveis que a gente precisa analisar. Tá. Claro que se você vem de uma vida sedentária e inicia numa esteira, sim, você vai perder. Você está demandando energia, então está acelerando sua frequência cardíaca, aumenta o gasto calórico. Então sim, você vai perder. Só que uma pessoa já faz há um tempo aquilo, o corpo ele se adapta, ele já se acostuma àquilo. Então o estresse tem que ser diferente. Aqueles 10 minutos já não serve, tem que ser 15, tem que mudar o estímulo para gerar um estresse diferente no nosso, a gente chama de agente estressor, no nosso organismo, para aí então começar ou continuar perdendo. Então tem várias variáveis que a gente precisa analisar. 10 minutos de esteira podem ser muito bons se você põe numa grande intensidade. Por exemplo, um indivíduo já condicionado, não adianta ele fazer uma caminhada 10 de esteira. Ele tem, claro, com as limitações dele, ver se não tem lesão, entre outros aspectos, colocar numa alta intensidade, fazer aquele famoso HIIT, que é aqueles sprints e descansa, dá um baita de um sprint, 1 minuto, velocidade máxima e depois descansa. Fazendo esses hits, por exemplo, ele sensibiliza, perda é mais fácil. exato, ele sensibiliza mais gordura, ele perde mais gordura. Vários estudos mostram isso. Que legal. E Elaine, o que é uma redução alimentar, na verdade? Uma redução alimentar seria um déficit calórico, né? Você reduzir calorias da sua dieta, se o seu objetivo, por exemplo, for emagrecer. Tá. Né? Não sei se você tem noção de que é emagrecer e perder peso. Não. Tem né? diferença? Tem diferença. O que seria, então? Emagrecimento seria perda de gordura. Tá. Né? A pessoa quer perder peso, então ela vai perder gordura. Perda de peso seria, no caso, a pessoa perder tudo, né? A pessoa entra num déficit calórico para perder peso, então ela vai perder um pouquinho de massa muscular também, que é normal no processo de emagrecimento, se a pessoa está muito acima do peso. Então, isso seria perda de peso. O emagrecimento é apenas a perda de gordura, né? Então, quando a pessoa entra no déficit calórico, seria a redução alimentar, seria ela consumir menos caloria do que ela está gastando, do que ela gasta de energia, né? Se é para perder peso, então a gente faz uma redução alimentar, né? Por isso que às vezes tem até você vai no McDonald's com base diária de 2.500 calorias. Isso, que seria mais ou menos a base de que um ser humano consegue consumir. Mas isso varia de cada pessoa, organismo. Aí tem que diminuir. Isso, por exemplo, se uma pessoa tem um gasto energético total de 2.500 calorias, se ela vai perder peso, se é um processo de emagrecimento ou perda de peso, a gente diminui as calorias da dieta dela, 2.000, 1.500, justamente para ela perder peso. Se ela vai manter o peso dela, a gente mantém essas calorias do gasto energético total. Então, esse seria a redução alimentar, reduzir as calorias de quantidade que a pessoa consome no dia. E feita essa redução, depois disso, o plano alimentar. O que seria um plano alimentar? Certo. Um plano alimentar seria uma adequação da alimentação de uma pessoa, de um indivíduo que, por exemplo, quer perder peso ou ganhar peso, né? Seria uma adequação da dieta. Tudo completo, horário certinho, incluindo também todos os grupos de alimento, geralmente 5 a 6 refeições diárias, que é o mais recomendado, mas depende também de cada pessoa. Então, esse seria um plano alimentar diário, né? Geralmente eu trabalho com um plano mensal, né, com os pacientes. Sim. E aí eu faço adequação a cada mês, para ver se ele evoluiu bem, o que precisa mexer na plano alimentar, eles precisam baixar calorias, precisa aumentar, se precisa mexer nos macros. Então, esse seria um plano alimentar. Olha que legal. Um plano alimentar mensal. E assim, me fala uma coisa, Felipe, pessoas, né, você frequentemente deve acontecer isso, que tem lesões, principalmente no joelho, que às vezes tem muitas queixas, né, eu tenho uma lesão no joelho, eu não posso treinar, eu não posso agachar, e como que funciona isso? Quem tem lesão pode agachar? Pode.
Pode, deve inclusive, porque se a pessoa tem lesão, agachamento não é só agachar com carga, agachamento é sentar e levantar. Então, vamos lá, se a pessoa tem lesão, ela não pode sentar nunca mais no vaso sanitário, por exemplo, porque ela está lesionada, ou sentar na cama, porque o agachamento é um sentar e levantar. Então, ela não só pode, como deve. O exercício, o mais natural possível, um dos movimentos mais naturais que a gente tem é o agachar, é o sentar e levantar. Quanto mais natural é o exercício, menos lesivo ele é. Claro que aí a gente vai ter que ver a quilagem, a carga, vai agachar nas costas, vai colocar peso nas costas ou não. Aí entra o princípio da individualidade de cada um, qual tipo de lesão, é uma condromalácia, é um desvio de patelar. Sim. A gente tem que entender, mas qualquer tipo de lesão, a pessoa pode agachar, não só pode quanto deve, porque senão ela não consegue sentar na cama, entendeu? Aí tem que ver o nível e a intensidade dessa lesão para a gente concomitantemente desempenhar, prescrever um treino específico individualizado. E assim, uma dúvida, nós falamos sobre redução alimentar, até mesmo plano alimentar. Aí, por exemplo, a pessoa chegou na academia. Eu entendo que seja de pessoa para pessoa, depende assim o que ela, né, come nos bastidores, né? Mas, por exemplo, em um mês, essa pessoa que inicia um processo, por exemplo, de redução alimentar e entra com exercício, com prática de esportes, ela consegue já ter um resultado, de repente, com a perda de peso e o ganho de massa? Tá. Em um mês. Quer saber porque você quer fazer. Começar a treinar em um mês, você já quer ter resultado, né? Eu tô fazendo uma consulta. Já quer ter resultado. Ó, também, existem muitas variáveis que a gente tem que analisar, tá? Dá para ter resultado? Dá, mas qual tipo de resultado ela tá querendo? Por quê? Porque os primeiros resultados com a musculação é a relação neuromuscular, ligação cérebro-músculo. O cérebro vai mandar mensagem e o músculo vai responder com mais facilidade. Esse nos primeiros meses. Tem um princípio que a gente chama princípio da aderência. Esse princípio da aderência dura 3 meses, mais ou menos. Que é são os 3 meses de zona de conforto que o cérebro fala, eu não quero treinar, eu não quero, não sei, eu não tô vendo resultado. Porque depois já passa, que depois, gente, de 3 meses, a pessoa se sente na necessidade. É como se fosse tomar um banho. Perfeito, exato. E aí começa a ver mais resultados. Os primeiros meses não vê tanto resultado de ganho estético, tá? A não ser que ele faça uma reeducação alimentar bem restritiva. E aí tem uma frase que eu gosto de falar, que é quanto mais treinado você é, menos treinável você fica. Então, se você faz uma boa reeducação alimentar e um bom treino e você já era sedentário, você vai ver resultado nesses 2, 3 primeiros meses. Agora, se você é um cara fisicamente ativo e quer ter o resultado em 1 mês, 2 meses, porque ficou parado alguns meses, aí o resultado não vai ser tão expressivo. Seu corpo vai se readaptar, vai ter aquela relação neuromuscular. Então, os 2, 3 primeiros meses é onde você não vê tanto resultado. Entendi. Então, vamos se dizer e considerar a partir do 3º mês. Tá bom. Agora me fala uma coisa, Elaine. Por que uma redução alimentar, ela precisa ser individual? Certo. Individual, porque assim, cada organismo trabalha de uma forma diferente. Né? Por exemplo, um paciente, ele gasta bastante energia, tem mais facilidade para perder peso ou para ganhar peso, etc. Outros já têm mais dificuldade. Então, se eu pego um plano alimentar e dou para esse paciente que tem dificuldade para ganhar peso e o mesmo para o outro que tem mais facilidade, não vai ser os mesmos resultados. Então, por isso que precisa ser individual para cada pessoa, que depende muito da idade, do tipo de exercício que ele pratica, do que tipo alimento de que ela rotina, gosta, de repente você pode incluir. Exatamente. Né? Se a pessoa faz uma ingestão proteica adequada, então varia de acordo com o organismo da pessoa mesmo. E me fala uma coisa, o que seria dentro disso? Às vezes eu, por exemplo, não sou adepta a comer peixe, mas, por exemplo, existe a restrição alimentar e por que ela é recomendada, assim? Não é recomendada a restrição. Não é recomendada, é isso? Desculpa. A restrição alimentar, geralmente, o que acontece? Quando as pessoas começam a fazer uma dieta, a primeira coisa que eles pensam em tirar é o carboidrato. Sim, né? Eu já sou dessa. É tudo low carb, mentira. Então, o que acontece? O carboidrato é a nossa maior fonte de energia. Você Sim. precisa se esbaldar de carboidratos.
Mas você pode comer um pouquinho de cada um dos grupos de alimentos, que seria carboidrato, proteína e gorduras boas. Então, por que não fazer restrição? Se o carboidrato é a nossa De maior tirar, fonte, né? é a nossa maior fonte de energia, você não vai conseguir os objetivos, alcançar os objetivos com excelência. Sim. Vai faltar energia, né? Acaba perdendo também massa muscular, porque você não vai ter ânimo. Né? Uhum. Então, por isso que a gente não faz nenhum tipo de restrição e não é recomendado fazer restrição por conta disso, né? Porque não tem resultados excelentes. Sim, eu imagino. Olha, você não pode comer pão, né? Isso. É só diminuir a quantidade. O déficit calórico serve justamente para isso. Para isso. Né? Para você diminuir a quantidade dos grupos de alimento que você consome. E na verdade não é que a gente não pode, né, Elaine? Pode comer. Pode. Mas tem que saber, né, Isso. o tanto, né? A quantidade adequada, Sim. se alimentar da forma correta, todos os grupos. Sim. Você não precisa tirar nada. Né? Só evitar alguns tipos de alimentos, né? Que são alimentos industrializados, com muito Porque senão você vai lá sódio. no pós-treino, um prato de Isso. macarrão, aí não dá muito certo, né? Não, até que dá. Como eu te falei, depende de cada pessoa, Sim. cada objetivo, por exemplo. Se a pessoa está em fase, por exemplo, de ganho de peso, ela pode chegar e comer um pratão de macarrão. Ela está em ganho de peso, né? Só que é um macarrão Que muito simples, acontece, não né? com molho muito... Sim. Molho à base de creme de leite, por exemplo, que é mais calórico. Então, assim, depende de cada um. A minha dieta eu coloco estrogonofe, acho que dá certo. E Felipe, vamos falar de uma parte que as mulheradas gostam agora? As perguntas são só direcionadas para ela, né? Tudo, né? É porque o pessoal de tá com casa muito interesse. que está me acompanhando, com certeza se identifica. Sedentária, adoro. Eu amo lanche, hambúrguer, adoro pizza. Então, assim, né? Eu realmente tenho uma alimentação bem balanceada, né? Sim. Com bastante fritura. Mas, Felipe, vamos falar de uma parte agora que muitas mulheres gostam, que é o bumbum na nuca, né? Dentro disso, me fala qual que é o melhor, já conta pra gente que a gente já vai começar a fazer a partir de amanhã. Qual o melhor exercício para os glúteos? É o glúteo de 4 apoios? Não. Glúteo com caneleira? Não, aquele glúteo, Não. você pode excluir da sua vida que ele não tem Tá vendo, ação gente? significativa de glúteo, aumenta a probabilidade de lesão e seu joelho não foi feito para ficar apoiado no chão constantemente, principalmente com sobrecarga, tá? Então, os melhores, ou melhor, Tá. na verdade, agachamento, é onde tem mais acionamento as variações de agachamento, onde tem mais acionamento de glúteo. Sumô! O sumô tem uma ótima ativação, porém o agachamento livre é mais ainda, tá? Porque pelo posicionamento das pernas. Então as pernas ficando na linha do quadril, a extensão reta. A extensão de quadril acontece basicamente aquele movimento de subir pelos glúteos, porque o posterior de coxa fica inibido por causa da ação da musculatura anterior. A gente chama isso de inibição recíproca. Então, o quadríceps vai acionar essa musculatura anterior da perna e os glúteos vão acionar muito. E a musculatura posterior fica inibida, tá? Então, o agachamento, variações de agachamento, afundo no búlgaro, são os exercícios que têm maior acionamento de glúteo, assim, expressivamente. Você pode eliminar o 4 apoios da sua vida. Olha, então, vai lá em casa, o maridão chegou, tá lavando louça, faz agachamento. Vai no banheiro, faz agachamento. Tá tomando banho, faz tudo agachamento. Tá aí o segredo. E agora, para ganhar massa muscular, qual que é o melhor treino? Então, assim, não tem melhor para ganhar massa muscular. Existem várias variações, né? Depende muito de vários princípios da musculação que a gente segue para hipertrofia muscular. Inclusive, foi uma das minhas especialidades quando eu fiz a pós de musculação. A gente chama de periodização de treinamento. Existem várias, tá? Mas um treino onde você vai até o seu limite, não importa se são 6 repetições, 10 repetições ou 15 repetições. Eu gosto de trabalhar numa coisa que chama zona de treinamento, porque o músculo ele não sabe contar, ele não sabe se você está fazendo 10, 11, 20. O músculo não sabe. Quem sabe é o cérebro. Então a gente faz uma zona de treinamento. O que é isso? Entre 8 e 12 repetições eu vou ficar dentro dessa zona. Eu coloco uma carga o suficiente para aguentar 8, 9, 10, não importa, para ir até o limite da minha musculatura. Aí eu troco. Vou para outro exercício. Quanto maior é o estresse indo até o limite, maior é os resultados. Sim, entendeu? esmaga que cresce, né? Exatamente. Mais ou menos por aí. Alongamento é melhor antes ou depois?
O alongamento, ele não é recomendado, inclusive tem um estudo de escâmula, se eu não me engano, ele não é recomendado antes do treino. Por quê? Porque ele diminui a eficiência do treino de 5% até 40%. Quando você alonga, você está estirando o tecido muscular. Sim, no alongamento. Esse tecido muscular, ele vai perder eficiência na hora da gente aplicar um treino de força, um treino Sim. resistido. Então, o alongamento, ele serve pós-treino de musculação por eu gosto de falar sobre 2 principais motivos. O primeiro, quando você treina musculação, você está tensionando muito a musculatura, forma vários nódulos no tecido muscular. Quando você alonga pós-musculação, você vai aliviando essa tensão que foi aplicada no treino de musculação. Cuidado, é alongamento, não é treinar flexibilidade, porque se você alonga muito pesado, treina uma flexibilidade depois do treino de musculação, pode ser pior, tá? Por causa das microlesões. Mas é um alongamento básico e depois também, o que é legal, quando você alonga, as fibras ficam muito tensionadas. Quando você relaxa, você melhora uma passagem de fluxo sanguíneo naquela região. Se passa mais fluxo sanguíneo, passa mais proteína, que recompõe a musculatura, passa mais oxigênio, entendeu? Então, melhora. Então, o alongamento, ele favorece no desenvolvimento de tecido muscular quando ele é realizado depois do treino de musculação. E me fala uma coisa, até mesmo, Felipe, tem gente, não sei se isso é o certo, mas que são divididos os treinos, né? A perna, outro dia braço, outro dia bumbum. Dá para fazer os 3 juntos ou tem que ser assim, alternados? Dá para fazer os 3 juntos e pode alternar também. Também. Tá? Desde que você tenha, claro, um bom profissional montando seu treino e ele saiba que quando você treinar o quadríceps na segunda-feira, por exemplo, o quadríceps e o glúteo, ele não pode na terça-feira fazer um glúteo isolado para você novamente, um stiff, uma elevação pélvica, e na quarta-feira fazer mais exercícios de glúteo, porque não está tendo tempo de recuperação. Que então, tem que deixar o músculo descansar. Exato. É isso? Exato. Então, as pessoas aqui que estão assistindo, que costumam treinar na academia, que costumam mudar os exercícios sem o auxílio do professor, tá? Então vamos lá, tem glúteo aqui, agachamento aqui e stiff. Aí eu vou mudar, eu vou começar pelo stiff. Se tá na planilha para ele começar pelo agachamento, faz o agachamento, porque vai interferir toda a composição do treino se ele ficar mudando sem avisar pro professor se é importante ou não. Aí futuramente ele não vai dar o tempo de descanso suficiente, a musculatura não responde. Agora, aí ele fala que não tá ficando forte porque o treino não tá dando resultado. Não tá dando. Entendeu? E outra coisa, daqui a pouco a gente volta só para finalizar. Me fala uma coisa, treinar em jejum, por exemplo, fazer musculação ou aeróbico, funciona? Funciona, para você desmaiar. Não funciona? Não funciona. Mentira. Só você desmaiar no treino, tá? Entendi. Porque quando você jejum, principalmente de manhã, as pessoas que treinam em jejum, elas não têm esse conhecimento. Treinar em jejum, ele aumenta o nível de cortisol no sangue. É um hormônio catabólico, ele quebra tecido muscular. Então, se você vai para o aeróbico ou para a musculação em jejum, porque ele é um hormônio contrarregulador de insulina. Então, tem insulina, tem menos cortisol. Tem mais cortisol, tem menos insulina. Como você libera insulina? Com carboidrato. Se você não come, tem baixa insulina, muito cortisol. Esse cortisol, ele faz um efeito tamponamento na relação neuromuscular, então seu músculo já começa estressado e não recebe a mensagem que o cérebro manda. Esse cortisol quebra tecido muscular e cortisol em excesso aumenta a capacidade de cardiopatologias, tá? Então você está treinando com cortisol muito alto, você já treina estressado, que é o hormônio do estresse, e vai estressar mais ainda seu organismo, entendeu? Então, e ele não dá resultado. Tá? Quando você come algum carboidrato, você melhora a insulina, diminui o cortisol e aí seu treino sai mais eficiente. Quanto mais eficiente sai seu treino... melhora o resultado. Perfeito. E musculação emagrece? Emagrece sim. Se eu treinar a perna, eu vou emagrecer então? Emagrece. Não precisa ficar morrendo na esteira. Por vários motivos. Musculação tem gasto calórico, tá? Claro que são várias variáveis, mas a musculação tem um gasto calórico. Musculação sensibiliza vários estímulos que aceleram o seu metabolismo, tá? Também libera, mulher um pouco menos, mas libera testosterona. Testosterona é um hormônio que acelera a lipólise, então ele quebra tecido adiposo, a testosterona, o GH, a musculação libera esses hormônios.
E a musculação ela aumenta a quantidade de massa muscular. Quanto mais massa muscular, mais o seu metabolismo basal gasta. Então, dormindo, você começa a gastar mais caloria. Quem tem mais músculo gasta mais caloria sem precisar fazer nada, só para sustentar aquele tecido muscular. Então, emagrece. Nossa, que legal. E me fala uma coisa, por exemplo, se eu tô lá treinando perna, que geralmente é um... Ele tá olhando assim, gente, mas eu sei, ele tá pensando, fazendo consulta. Fazer consulta. Não, agora é aqui, uma dúvida mas mesmo. pode falar. Tem gente que vai lá, por exemplo, treina, faz a musculação, né? Aí fez perna, e perna é um exercício que a gente precisa de força para fazer os exercícios, Sim. enfim. Aí, por exemplo, se ela quer fazer uma esteira, você aconselha a fazer, mesmo ela treinando perna? Depois do treino de perna, depende da pessoa, claro, porque se ela é uma pessoa que já tem condicionamento para isso, ela consegue fazer. Ela pode fazer. Eu aconselho. Depende do nível da esteira que ela vai fazer também. Não adianta ela ir fazer um baita treino de perna e depois ir fazer um HIIT, aqueles sprints de esteira, porque o resultado não vai ser tão expressivo. Tá. Prefiro que ela deixe para fazer esse treino concorrente, que a gente chama, no dia seguinte, ou 2 dias depois que treinou perna, que o tecido muscular já está se recuperando, entendeu? Para ela aplicar esses novos estímulos. Mas aí depende muito do indivíduo. E outra, se for para ela fazer uma esteira mais tranquila, eu recomendo, inclusive. Sim. Tem uma coisa Só que uma chama... caminhadinha, de Isso. repente, né? Agora, se for para fazer um HIIT, Aí depois já- do treino de perna, eu não aconselho. Acho que dá para fazer 2, eu acredito que dê para fazer 2 ou 3 dias depois um HIIT. Então depende da periodização do treino dela. Muito legal. E agora, voltando na nossa parte de alimentação, o que é uma alimentação completa? Certo. Primeiro eu vou só dar uma pausinha para o que Sim. ele falou sobre o jejum, treinar Ah, em é jejum. do jejum? Há uma forma de conseguir treinar em jejum, né? Ter uma alimentação boa à noite, durante a noite, né, no jantar, por exemplo. Sim. Uma alimentação rica em proteínas. Tá. E aí você treina de manhã. Por exemplo, se a pessoa treina de manhã cedinho, ela consegue ainda absorver essa alimentação de à noite, principalmente a proteína. Entendi. Aham. Então aí dá para ela treinar em jejum. Né? Por exemplo, se a pessoa treina, por exemplo, às 6 da manhã, Ah, às 7, sim, aí dá. dá. Ela consegue ainda... Porque é o período da digestão e Isso, tudo, né? então a proteína ainda vai estar trabalhando no organismo dela, né? Uhum. Mas se ela treina à tarde ou à noite, Aí já né? não. Aí já não... Não daria. Tem muitas mulheres que fazem jejum intermitente, que depois nós vamos voltar, quero vocês novamente. Nós vamos ensinar a fazer uns exercícios, né, Felipe? Vamos Dentro de ajudar, fazer uns casa, exercícios em com casa. arroz, com vassoura, o que vocês quiserem. E a Elaine, o que seria essa alimentação completa? completa. Seria uma alimentação com aporte proteico adequado, né? Porque cada pessoa tem uma quantidade adequada também, Tá. tanto para ganho quanto para perda. Também as gorduras na dieta, as gorduras boas principalmente, né? Que seria de algumas frutas, gorduras boas de castanhas, por exemplo. Assim. Carboidratos também é muito importante na dieta, legumes, frutas. Então, isso seria, na verdade, uma alimentação completa, né? Com todos os nutrientes necessários, incluindo vitaminas e minerais que contém nas frutas e legumes, por exemplo. Então, isso seria uma alimentação completa, que seria do dia a dia, né? Não sei, seria algo para a vida toda, né? E agora existe, assim, pessoas que falam... tem que comer de 3 em 3 horas, é verdade? Então, depende. Por exemplo, tem pessoas que não têm fome, demora para ter fome, por exemplo, Sim. 6 horas, 5 horas. Se até esse tempo ela fica com fome e na próxima refeição ela come a quantidade que ela costuma consumir, tranquilo. O ruim é se ela fica muito tempo sem comer e aí quando vai comer a próxima refeição, come tudo que vem pela frente. Aí que tá o problema. Então, a minha recomendação é de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas. Seria um intervalo bom, que até a próxima refeição você tá tranquilo, não vai consumir a mais do que poderia consumir. E, assim, a principal importância de uma alimentação saudável com atividade física? O gasto energético, principalmente. Tá. Se a pessoa, por exemplo, quer perder peso, né, vai ser muito mais eficaz a perda de peso dela com atividade física. Porque quanto mais atividade física essa pessoa faz, maior vai ser o gasto energético, mais ela vai gastar energia e mais vai ter excelência na dieta que ela está seguindo, plano alimentar que ela está seguindo. Então, os dois estão aliados. A pessoa consegue perder peso só com a alimentação? Consegue. Mas seria muito mais rápido com a atividade física.
Eu sempre recomendo os dois juntos, estão ligados. Tá vendo? Então, ó, tem que procurar a ajuda na alimentação da Elaine e procurar o Felipe para ele já Isso. fazer o treino, Estamos pra gente, juntos. né? Ficar, ó, zero aí. bala. E antes da gente finalizar a nossa entrevista, eu queria conhecer um pouquinho do seu espaço. Vamos chamar o vídeo claro. aí. Mostra pra gente, Edu. Muito legal a sua estrutura, o seu Obrigada. espaço onde você atende. Felipe, só uma dúvida que até muitas mamães, né, que nos assistem aí em casa. Criança pode fazer musculação? Eu recomendo a partir dos 12 anos Tá. fazer musculação. Criança em si, antes acreditava-se que todo osso tem uma placa que chama placa de crescimento, que fica na epífise óssea, na extremidade do osso. Todo esse osso, por causa dessas epífises e o treino resistido, a carga, acreditava-se que poderia lesionar essa placa de crescimento e a criança impedir o crescimento. Só que os últimos estudos estão mostrando que a criança, ela levanta, ela pula, ela vai para um lado, vai para o outro. Tem uma energia, né? Levanta, pula em árvore, cai. Se fosse por causa disso, era para todo mundo ser um anãozinho. As crianças, principalmente as mais, que tem mais energia, né? E não é o caso. Então eu recomendo 12 anos, porque a musculação é um pouco monótona. A criança, ela pode não prestar atenção e cair em um halter, mas não que vai lesionar a epífise óssea dela, principalmente se ela colocar uma quilagem adequada, não precisar fazer exercícios até a falha, mas é um bom exercício para a criança para ir estruturando o tecido muscular dela e estabilizando as articulações desde cedo. E para começar a gostar recomendo. de atividade Exatamente. física, né? Que é bem importante, o esporte, uma alimentação equilibrada. Gente, nosso bate-papo vai ter mais vezes que eles vão voltar. Eu já falei, o Felipe vai trazer aí para vocês aí de casa, até mesmo conteúdos, né? Exercícios que você pode fazer em casa. E a Elaine vai trazer também umas receitas fitness. Dica de alimentação saudável. Dicas, enfim. Vamos falar um dia sobre crianças, que eu acho legal, um tema que muitas mamães nos procuram, que às vezes o filhinho, né, com a pandemia, deu uma engordadinha. Existe uma forma mais fácil, porque criança gosta de comer doce, tudo, né? Vamos passar o seu contato, Elaine, pessoal que queira conhecer um pouquinho o seu trabalho nas redes sociais, telefone. Certo. O meu contato, né, da rede social é Elaine_Nutri. E o meu contato pessoal é 11 95434 3843. E você, Felipe, para quem quiser conhecer, você faz atendimento online? Você faz? Sim, atendimento online, presencial também. Legal, você faz, o online. Sim, então, gente, no próximo programa aí eu vou fazer eles fazerem um planejamento para mim. Faz consultoria, a gente tem algumas parcerias, inclusive com clínicas que tem tratamento com nutrólogo, nutricionista, a gente faz a preparação física. Então a gente tem parceria com algumas clínicas que faz um protocolo completo aí. Bacana! Galera, tá? Deixa aí o seu contato, Vamos rede lá. social. Ó, meu contato do Instagram é Felipe Walter e hashtag, né, Felipe Walter _ apenas. E o contato da minha empresa é FWG Vida Saudável também no Instagram, tá bom? Telefone 11 972 38 21 11. Olha que legal, gente. Eu adoro falar sobre esses temas. Acho muito importante a gente levar bastante informação para as pessoas que nos assistem, que nos acompanham. E é isso, eu quero agradecer. Espero vocês na próxima. A gente vai montar aí um cronograma de exercício, que eu já vou vir preparada. A Elaine vai ensinar a fazer pizza sem farinha de trigo. Sem farinha de trigo. Deixar todo mundo fitness aí. Vai ficar todo mundo fitness. Gente, vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!